Buonasera. Senti che lì adesso, e ascolta anche a te come tutti adesso, insieme. Parlo somente italiano. Che non intende Eu vou sentar italiano. aqui que a mama, ela tem um olho e é meia cativa, meia brava. Allora senta aí. Sim, sim. Ma che prazer estar aqui junto com você, gente, essa noite, né? Escutei vocês sendo elogiados, fiquei tão orgulhosa. O que eu vou falar para essa gente ali? Todo mundo parece tudo uns doutor, olha, tudo arrumado. Gente, que maravilha! E eu, a mama aqui desse Santa Árvore, do lado de vocês que estão fazendo 15. Pensa, parece que vocês são tudo lindo. Tudo cheio de calor, tudo cheio de alegria. E quando vocês fazem os eventos, então, aqui, que maravilha. Gente, aqui, quem me conhece? Sabe quem eu sou? Não. Oh, tudo bem que Caxias é uma cidade grande, mas não saber que eu existo? Por favor, né? Por favor. Não sabe quem eu sou? Não, velho. Depois vocês pegam o tal do QR Code, que hoje não tem os telão, né? Porque senão botava nos telão aqui, sabe aquelas coisinhas cheias de minhoca lá? Daí vocês já iam lá olhar quem é que é a mama. Mas eu sou essa mulher que se desvendou também. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que essa mulher de 60 anos resolveu botar um roupão, botar uma barucha na cabeça e chamar a atenção das pessoas de algumas coisas que às vezes a gente se perde na vida, sabe? Então não é um show de humor aqui. Apesar de ter o meu Paron aqui, que é o meu parceiro, 30 anos, né? É mais ou menos. Tu me aguenta ou eu te aguento? Relacionamento é se aguentar, não é? Tem que saber se aguentar. Seja no trabalho, seja na casa, seja entre irmãos, seja na família. A gente tem que saber como lidar. Senão não vai pra frente. Quando eu olho que eu tinha vontade de dizer pra ele: bom, pega o rumo da estrada e te vai. Mas daí, o que faz, né? E tem coisas às vezes que não dá certo mesmo. E às vezes é melhor, então, até, né, cada um do lado. Mas nós não estamos aqui para falar do casamento do Paron e da Mama. Mas de falar de um pouquinho de história que a Mama viveu e quem sabe eu posso inspirar um pouco vocês. Depois eu conto um pouquinho mais por que eu cheguei até aqui. Tem uma história por trás disso e vocês vão entender como a gente se reconstrói, como a gente se reinventa o tempo todo. Mas primeiro, eu vou pedir licencinha para vocês, não importa a idade de vocês, sabe? Na história da vida da gente, muitas vezes a gente vai crescendo, vai fazendo uma barbicha, vai branqueando o cabelinho. Alguns ainda ficam assim duvidando, dizem, mas credo, estão falando lá do mundo lá da frente, eu estou ainda aqui, mas vai chegar a tua vez também. E tu também, aguenta bem ele, né? Porque senão não vai dar certo. E a gente vai crescendo, vai evoluindo, e às vezes a gente vai perdendo um pouquinho daquela alegria, daquela época dos 15 anos, que nem disse a Vanessa aqui, nós estamos mal e mal se levantando, porque ainda o joelho não dói, nós estamos fazendo a nossa construção, quanta coragem a gente tem, quando a gente é jovenzinho, né? Quando a gente é criança, nada impede a gente. Vocês têm essas lembranças de vocês? Abre ali um cantinho no meio de vocês, lembrem vocês no meio dos parreiral, se é que nasceram na colônia, lembrem vocês naquela casa mais simples, onde tinha um roupão, onde tinha uma mama, que cheiro bom, gente. Conseguem perceber quantas pessoas vêm aqui? Aquele cheiro de comida aqui. O Paron aqui estava me dizendo antes que um casamento que foi feito aqui, a pessoa voltou e disse, meu Deus, que memória, que cheiro bom, como isso puxa uma coisa boa lá de dentro da gente. Mas por quê? Porque a gente bota memórias afetivas dentro da gente.
É isso que conta para a vida da gente. Então, quando a gente está lá, na nossa época mais infantil, quando a gente não tem medo da vida, quando a gente tem coragem, a gente é autêntico. A gente se entrega para as coisas que a gente quer fazer. Se convidam a gente para fazer alguma coisa, nós estamos prontos para seguir. E agora, às vezes, com o decorrer da vida, com o decorrer da caminhada da gente, a gente vai ganhando cargos, a gente vai ganhando papéis na vida da gente. E às vezes, a gente vai se atrapalhando um pouquinho. Não que, por exemplo, eu sou mãe, é um papel. Será que eu me atrapalho no meu papel de mãe? Será que eu me atrapalho no meu papel de... O que tu é? Técnico. Um mecânico. Pensa o valor que tem, mas é o papel que ele tem. E quando ele se apresenta, ele diz, meu nome é tal e eu trabalho como um mecânico. E quero ser cada vez melhor, quero me realizar, quero me diferenciar. Porque o mundo é competitivo mesmo, né? A gente precisa ser melhor, a gente precisa se realizar, precisa ganhar dinheiro, tem que levar comida para dentro de casa. O homem se sente forte e ele tem que responder ao papel que ele tem. A mãe também. E lá pelas tantas, gente, nesse mundo de papéis que a gente vai absorvendo, a gente vai criando assim um pouco de coraça na frente da gente, dizendo, quem é que será que eu sou? Quem que está lá dentro de mim? Será que eu sou mesmo eu? E foi assim, gente, que o roupão da mama me reencontrou, quando eu também perdi um pouquinho de mim mesma. Vou contar um pouquinho dessa história. Quem sabe vocês analisem em que momento vocês estão, para tentar entender até que ponto que a gente realmente é a gente e quando a gente se perde um pouquinho da vida da gente. Bom, então esta mama aqui, este roupão, ele parece uma mama italiana, certo? Até porque entrei com funicular, mas esse roupão aqui é simplesmente um símbolo. Alguém já ouviu falar de arquétipo? Um arquétipo, uma simbologia, uma máscara, um poder que eu coloquei dentro de mim, mas eu materializei ela, só que ela estava aqui dentro. E eu puxei para fora, quando eu vi que eu disse, gente, como é minha vida? Quando eu estava em casa lavando a louça, eu começava a jogar as panelas para o lado, ou então eu quebrava a louça fazendo tudo lá rápido. É nesse momento que a gente se pergunta, mas eu estou presente no que eu estou fazendo? Quem é realmente eu? Eu gosto do que eu faço? Porque às vezes a gente está no trabalho e às vezes a gente se perde um pouco na nossa presença daquilo que a gente está fazendo, exatamente porque tem alguma coisa que está meio desequilibrada. Ninguém conhece a gente quando a gente chega em casa e fecha a porta, né? Se conhecessem a gente depois que as portas se fecham, é ou não é, gente? Muitas vezes no trabalho a gente tem que chegar, óbvio que não dá para dizer cabeça lá fora e corpo aqui dentro. Nós somos uma coisa só. Mas como a gente organiza isso para ficar em equilíbrio? Pessoas que não conseguem estar numa sintonia entre aquilo que pensa e aquilo que demonstra, muitas vezes é porque está faltando um certo equilíbrio para se entender um pouquinho melhor. E nesse espaço, não é só eu que me perco, sabe por quê, gente? Porque quando eu botei o meu roupão e abri esse roupão em casa e disse, e agora? Quem sou eu? Foi por isso que eu perguntei, vocês conhecem a mama, sim ou não? Eu acabei conectando ali, chamando, vocês que entendem das internet e tudo, os jovens aí, mais de 50 mil mulheres começaram a me chamar. Mama, eu também sou assim, eu também estou assim, eu também me sinto assim, eu me vejo ali,
Eu estou perdida também. Eu disse, meu Deus, 50 mil mulheres perdidas? Porque eu perguntei, e agora o que eu faço? E agora, então, eu vou tentar mostrar para vocês o que aconteceu comigo. Mas vou pedir licença para vocês, para poder tirar então esse gorretito aqui. Bebe um pouquinho de água, veja o que eu cedei, eu acho que eu machuquei. Vinha que vinha, o Cristo vai falar aqui. Graças, Baruchão. Então, vou tirar esse roupão aqui e vou mostrar que por baixo dele, gente, existe uma mulher comum, a Lourdes. Uma psicóloga, uma terapeuta, uma mulher empreendedora, uma mulher que batalhou muito, casada, bem casada, olha só que bonita. Não me deixou escapar. 2 filhas, empreendedora. E lá pelas tantas, gente, eu me vi tendo feito toda a minha caminhada, mas mesmo assim, faltando algo em mim. Eu estava me sentindo num vazio. Mas não porque eu não tivesse conquistado minha casa. Conquistei minha casa, moro na Colina Sorriso, né? Fizemos uma boa casa, tenho carro, participei de festas, fiz festa de casamento, tudo certo. Então, o que era que estava faltando em mim? Estava faltando encontrar algumas respostas dentro daquele propósito de vida que às vezes a gente se perde. Foi ali naquela minha exaustão que eu me enxergava, mexendo nas panelas engorduradas lá, mexendo nas louças e quebrando as louças, que às vezes a gente não se dá conta, a gente acha que é pressa, mas na verdade é porque a gente está jogando a raiva para fora. Ou então, saindo de carro, normal, vou tentar fazer um negócio, não fecha o negócio, a gente bate, escorrega, bate do lado do cordão da calçada. Não, tenho que ser uma azarada, só comigo. Chego em casa, vou conversar com a filha, diz, para! Me ajuda aqui a mexer nesse celular um pouquinho, só para mim tentar entender como é que faz. Eu não tenho tempo. E aí a gente vai pensando assim, como que eu não consigo administrar isso tudo? Por que eu não consigo me encontrar? E foi nesse momento que eu percebi, gente, que realmente esta mama estava longe de mim. Então, quando eu falo da mama, gente, é você também tentar encontrar a fortaleza que está dentro de cada um de vocês. Lá pelas tantas, pelas dificuldades da vida, ou porque a gente vai mudando os ciclos da vida, um dia a gente é jovem, outro dia a gente está numa maturidade, mais adiante a gente já envelhece um pouquinho mais, a gente vai aprendendo, mas vai criando uma couraça na frente da gente, vai inflando o ego da gente. Por quê? Eu trabalho no Marceneiro Sereto, estou brincando com vocês. Eu trabalho, eu sou um belo garçom, eu tenho 2 filhos, os meus estudam aqui, o meu carro é tal. Não que isso não tenha valor, gente, mas o que é, quanto ele vale para ti como essência? É importante a gente conquistar, gente. Mas como a gente leva isso? Leva como uma vitrine de ego? Ou leva como uma construção da tua essência? Das coisas que é bom para ti? Entende? Porque aí, no momento que se a gente leva isso como algo que nos coloca numa vitrine, e as redes sociais estão aí para dizer isso, né? Porque a gente não abre o celular para dizer que a gente está ruim, né? Todo mundo tem uma vida solar, não tem? Gente, sucesso é isso aqui. Olha como eu tenho, olha o que eu faço, olha como eu conquisto, olha isso. Todo mundo parece que está muito bem. E tu, quando fecha as tuas portas lá dentro da tua casa, diz, mas como? Todo mundo consegue, eu sou essa bosta. Como que eu não alcanço? Ninguém me deu nada. Eu tenho que conquistar tudo. E quando a gente faz esse questionamento de achar a comparação e de acreditar que a nossa caminhada não tem valor, mas que só tem valor se
Se alguém me der, ou eu me coloco numa situação de vítima, aí é que é o problema, gente. Então, por isso que eu venho aqui comentar da mama que nasceu para mim, mas eu quero que vocês encontrem a fortaleza de vocês. Ela pode ter o sotaque de cada um de vocês. Pode ser uma italiana, pode ser uma alemoa, pode ser um jogo que vocês viveram lá na infância, um cheirinho bom de bolo que tinha lá na casa de vocês, uma viagem que vocês fizeram, não importa, gente. Tentem encontrar qual é o momento da vida que deixou vocês muito felizes. Essa é a essência de cada um de vocês. Eu fui descobrir, que aí a gente vai se perguntar, mas por quê? Por que esse vazio está aqui e eu não encontro mais a de Lourdes? Fui descobrir com a minha mãe, que ainda está viva. Mãe, por que me chamo Maria? É Maria de Lourdes, né? E ela me disse, Bela, toda uma família de italiano tem uma Maria, não tem? Tocca vergine. Por quê? Mãe, mas por que, querida? Ou então, as minhas parentes lá eu sou lá do interior de Vila Jansen, tá? De Farroupilha. Vila Jansen, eu nasci lá. Filha de agricultores, como a maioria de vocês aqui. E os pais dizendo pra gente, studiare, andare avanti. Studiare, andare avanti. E o foco era só esse. Por quê? Porque a gente não tinha lá muitas condições. E eu tive que me virar. Saí sozinha, me meter no meio da cidade, tentar me formar, e com 21 anos eu já era formada. E se a gente cobrar dos nossos filhos que se formem com 21, hoje é muito difícil, né? Mas para nós era uma situação necessária. Era uma situação que fazia com que a gente ganhasse a euforia para poder seguir depois. Casamento? Quanto tempo nós namoramos, Paramão? 7, 8 anos. Senhora, me enrolou mais do que eu imaginava. Mais 2, 3 noivado. Tem isso hoje? Não tem mais. É que naquele tempo nós não tinha, tu olhava para um lado, olhava para o outro, ninguém, não tinha onde tirar nada, né? Então, ou tu vai estudar e trabalhar e te virar. É melhor ou pior do que hoje, gente? Pelo menos, hoje, quando a gente barufa, um olha para o outro e diz, sim, mas foram 9 anos aqui, né? Os dois tentando segurar as pontas um do outro, vamos jogar tudo isso para fora. Na verdade, hoje se namora, casando, né? E é por isso que às vezes não tem o reforço do caso do namoro. E o que acontece? Então as relações acabam ficando muito efêmeras, muito rápidas. E as pessoas experimentam muito. E eu ainda acho que a gente, todo e qualquer relacionamento, seja familiar, seja de trabalho, ele precisa ter uma base que consolide. A gente tem que aprender a ética, o respeito, o dar, aprender a dar espaço para o outro, mas para isso a gente precisa amadurecer, tem que dar esse tempo. E às vezes, nos relacionamentos que não dão certo, em especial, né, que aí tem muita questão pessoal, é em função disso, né. A gente sonha com uma vida de realização, mas aí quando termina o mel, foi, né, porque quem que sustenta? Ninguém, né? Falta as questões, muitas vezes financeiras, os recursos, né? Estar muito bem organizado e aí as coisas não se consolidam. Mas então, gente, voltando à questão desse vazio existencial que eu falei, aí o que eu percebi, gente, que com o retorno, de todas essas pessoas que me falavam na internet, que hoje a internet faz parte da vida da gente, né? A gente sabe que existe uma exaustão muito grande, não só da mulher, mas a mulher em especial também, porque ela vem, né, numa situação de que ela tem que se colocar como protagonista da história da vida dela, ela tem que empreender, ela tem que administrar o maternado dela, né, se vai deixar os filhos fora, se vai trabalhar em casa, e como ela dá conta de tudo isso? Isso pesa, a gente vai pesando. Aí depois vem o envelhecimento, né? Envelhecimento não de ficar velha, mas a gente vai tendo uma caminhada.
Vem a menopausa, algumas, né, já vivem junto comigo isso. Isso tudo é uma transformação na vida da gente que antigamente se entendia como uma fraqueza. Hoje já está se dando mais voz a isso também. Como ela foi para o mercado de trabalho, ela também questiona o espaço dela, com direito, né? Mas e a responsabilidade? Teve que assumir muitas responsabilidades também. Daí, se não tem um parceiro, a casa pesa, o relacionamento fica pesado, o homem também se sente estrangulado ali no meio. Né, Barão? De vez em quando a gente cobra, né? Mas por que não fez isso? Mas por que não fez aquilo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? E o porquê? Não termina mais. Né? E o homem também, nesse viés, nessa nova modernidade ali, também se sente estrangulado. E tudo isso vem para onde, gente? Vem para os locais de trabalho da vida da gente. A gente não consegue se separar, né? Acaba vindo junto isso. Então, quando a gente está numa situação angustiante, vamos dizer assim, se questionando, quem realmente eu sou? Qual é o meu propósito de vida? É nesse ponto que eu quero chegar para vocês entenderem qual é o propósito de cada um quando vocês estão aqui, batalhando junto com a Mercereto, colocando o tempo de vocês, a dedicação que vocês têm para esse olhar destas pessoas que chegam até aqui querendo realizar os sonhos dela. Isso tudo aqui é um espaço de mama, gente. É um espaço de acolhimento, é um espaço de amor, é um espaço de entrega. Na verdade, quando as pessoas entram aqui, elas enxergam isso como algo dentro do sonho da vida delas. O evento que elas tiveram pensando muito tempo, o custo que tem tudo isso. Então, cada movimento de vocês, cada atitude de vocês, cada olhar, vai ser essa entrega em cima da mesa. Vai ter o cheiro da comida boa, não é necessariamente se ela vem só da cozinha, mas é o preparo que tem tudo isso, é o esmero, é a vontade de fazer aquela pessoa mostrar que aquele momento presente agora é dela. Então, quando a gente consegue se entregar, a gente estar presente. Quando a gente não está presente, gente, é a raiz de todos os problemas da vida, sabia? É a raiz do problema de casa, do problema com o filho, do problema do trabalho, do problema com a falta de vendas, do problema do cliente que sai encontrando um pequeno defeitinho. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro sendo percebidos e exigindo que nós sejamos entregues para isso. Mas só que para a gente conseguir compreender e ter empatia com aquilo que a pessoa está vivendo, o sonho dela, nesse caso, aqui junto com vocês, a gente tem que estar presente 100%. E dá para ser? É possível? Não, dá uma olhada no celular. Ah, sim. Uma vez a gente dizia, vamos trabalhar. Agora tem que dizer, desliga esse celular, Caramento. Né? Porque tudo está ali, tudo está envolvido ali. E a gente quer estar o tempo inteiro acelerado. Só que nesse momento do evento aqui, nós precisamos estar entregues. Entregues àquilo que as pessoas que vêm buscar aqui querem encontrar. Tô certo ou não? E são clientes chatos, gente? De tudo um pouco. De tudo um pouco. O que acontece? O que está acontecendo dentro deles? Se eles estão ansiosos, se eles estão preocupados, talvez a mama dele não esteja presente nesse momento. Mas nem todos a gente consegue dizer, né? Capta a tua mama, deixa ela vir, deixa a tua fortaleza vir. Aí quando a gente deixa essa entrega, é possível que a gente faça isso com mais maestria, estando mais 100%, né? Se tranquilizando e tranquilizando o outro também. Boas relações se fortalecem ali, gente. E quando que eu consegui me encontrar também? Foi ali. Quando eu entendi o meu propósito de vida também. Quando eu percebi, olha bem, gente, eu cheguei
Olha, olhando para mim, eu estava em casa, os filhos já estavam crescidos, o Barão já não dá muita conta das coisas, né, sabe? E aí eu pensei assim, o que eu faço da minha vida agora? Quem eu sou? Se eu estudei tanto, eu tenho tantos diplomas, eu já sei, eu viajei, eu fiz isso, fiz aquilo. Era hora de fazer o quê? Sentar a bunda na cadeira e esperar que a morte viesse? Aquilo estava me incomodando, gente. Afinal de contas, eu tinha muita energia, muita vida pela frente. Mas se eu tivesse pensado que alguém ia me julgar, alguém ia me condenar, alguém ia dizer, se pagando de mama agora? Uma psicóloga? Querendo mostrar o quê? Se eu tivesse aceito esse tipo de coisa dentro de mim, todas essas barreiras que são aquelas que eu falo para vocês, a gente é totalmente autêntico quando criança, vai fazendo os passos e as pessoas vão dizendo, mas tu não sabe te portar? Mas tu poderia melhorar, né? Não gostei da tua voz. Tá querendo se mostrar lá. O que a gente faz? A gente vai se encolhendo. Por quê? Porque a gente fica muito na ordem daquilo que os olhos dos outros veem. Não somos nós. É isso que eu estou dizendo para vocês. A gente vai fingindo ser quem a gente não é. Com os papéis que a gente tem e com os cortes que vão dizendo para a gente. E não é por isso que agora o protagonismo da mulher é dizer o quê? Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Não, isso não me pertence. Não, eu não posso, eu vou até aqui, mais do que isso não. É para poder dizer o quê, gente? Que exatamente, a gente vai se inflando, ou a gente fica naquele vitrinismo de se achar o máximo do suprassumo, ou então a gente se acha o menos. E quando eu coloquei o meu roupão, que eu queria gravar, e se eu tivesse aceito aquela ideia de que eu não era boa, de que os outros estavam me julgando, talvez eu não estivesse aqui, gente. Porque foi através desse movimento que as pessoas me conheceram, que as pessoas começaram a me valorizar e que agora estão me chamando para palestrar. Tá vendo? Olha o movimento que a gente faz. Mas se eu tivesse um sensor dentro de mim, um superego, o superego é aquele pai opressor, que diz pra gente assim, né? Vai cortando as asinhas da gente. Se eu tivesse isso muito forte dentro de mim, não tivesse me deixado abrir, talvez eu ainda estivesse em casa, lavando panela e dizendo, o mundo terminou. Mas assim, eu pude recomeçar. Eu pude entender o meu propósito de vida. Então eu quero deixar para vocês essa mensagem. Recomece. Todo dia é um recomeço. Se entendam. Procurem verificar qual é o propósito da vida de cada um. Se vocês estão se sentindo não muito bem, discutam isso com vocês, com o patrão. A Vanessa com certeza é uma mulher, né, que tem abertura para isso. Para poder vocês se entenderem e se entregarem para o trabalho de vocês 100%. Que quando a gente se entrega, quando a gente se entende, a gente é 100% mais feliz. E o que nós queremos da vida? Bem-estar, gente. Essa é a tônica do momento. Ganhar dinheiro? Sim. Bem-estar, gente. Estar com bem-estar para transferir bem-estar para os outros também. E como a gente faz isso? 3 pilares. Primeiro, a gente tem que reconhecer a dor. A dor, a insatisfação. Reconheçam, gente, o que está dentro de vocês que não está legal. Aquilo que vocês estão fingindo não ser, aquilo que vocês estão querendo buscar. Reconheçam isso. Aquilo que vocês querem melhorar dentro de vocês.
Busquem essa essência de vocês. Quando a gente enfrenta isso, quando a gente se olha no espelho e se reconhece, que eu também não estava mais me reconhecendo. Eu estava vendo de uma... Não é mais a Lourdes de antigamente. Cheia de energia, cheia de vontade de fazer, acontecer. Eu era a pessoa que estava sempre pronta, disponível. Quando eu vi, eu estava mais encolhida, estava mais fechada. E não era mais eu. Então, reconhecer primeiro, tá? Depois, a gente tem que escolher. O que eu faço com essa dor que está aí? Com essa coisa indigesta que eu tenho em mim? Eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou me vitimizar, e daí eu digo, viu? Só o outro tem sorte. Eu não tenho. Eu não nasci rico, meus pais me deram pouco, eu não tive sorte. E aí, ou eu me vitimizo, ou eu escolher uma nova rota, mudar a rota, ressignificar isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquilo que não estava legal para mim, entendi, me acolhi, e é por isso que talvez eu viralizei na internet, gente, porque a mama acolhe as pessoas. Cada vez que eu abro o celular de manhã e faço o café da mama, eu digo: Buongiorno, principessa! Como está, querida? Hoje não tá bom? Vem cá, eu te dou um café. O que é esse café, gente? É uma imagem que está materializada aqui do que? De uma força dentro da pessoa que diz: vou tomar um café com a mama, vou me reerguer e vou seguir. É esta força que cada um de vocês tem que ter. Esses dias, a minha própria filha, porque, afinal de contas, eu sou mãe, né? Também. Tenho filhas adolescentes ainda, que batem de frente comigo, ele está aí para dizer, e ela olhou para mim e disse: tá, todo mundo gosta de ti na internet, mas tu não é essa pessoa em casa. E eu disse: nem devo ser. Aqui eu sou uma mãe. Aqui eu tenho que te dizer o que eu acho certo e o que eu não acho. A mama está dentro de ti. Vai em busca dela. Bate ou diga não para mim com a tua mama. Ela olhou e disse: agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Eu disse: eu não estou aqui para abraçar todo mundo. Eu simbolizo o teu próprio abraço. E vejo como as pessoas estão carentes delas mesmas. Porque a gente está sempre querendo que o outro nos dê o colinho. Claro que é bom, mas a gente só pode dar aquilo que tem. Não tem como dar. Vocês só vão trabalhar legal oferecendo o que vocês oferecem aqui se vocês estão bem, gente. É o olhar de vocês que vai falar. O limite que vocês vão dar para poder fazer uma brincadeira, para poder se sentir mais à vontade com o cliente, isso é uma coisa de vocês. Vocês têm que entender até onde está. Quando existe entrega, quando existe satisfação, não tem questionamento. Vocês vão enxergar o olho brilhando de quem está lá do outro lado. Capito? E depois disso, então, reconhecer, decidir o que fazer, né? E ressignificar e mudar a rota se precisar. Então a gente tem uma oportunidade todo dia de fazer isso. Esta mama que eu estou querendo provocar em vocês, ela pode vir em ciclos. Tenho 10 anos, agora tenho 20, agora tenho 30, agora tenho 40. Ela pode ser de décadas, né? Cada vez que eu vou me questionar, estou mudando, agora já tenho 30, agora fiz 40, agora fiz 50. Eu também tive que repensar agora que eu estou fazendo 60. Agora eu já sou uma idosa. E não adianta fingir. Mas pode ser um nome e pode ser alguma coisa interna que eu vou ressignificar. O que é uma idosa? É um nome somente. Mas não significa a minha falta de energia interna. Mas eu não posso negar que eu já cheguei nessa idade.
recomeços a cada ano que se passa. Nós já estamos chegando no final do ano. Quem é que vocês abrem um caderninho lá e faz os seus objetivos? O que eu quero para mim no próximo ano? Vamos fazer um pequeno exercício assim, vocês conseguirem se enxergar como vocês vão estar daqui a 5 anos. Onde vocês vão estar? Ó, 2025, 2030. Como é que vão estar? Com que cara vocês vão estar? Onde vocês vão querer estar? Se a gente consegue projetar isso, a gente tem propósito. Viver de propósito é o nosso ideal. Porque aí o propósito, ele fala sobre a nossa essência do nosso viver. Quando a gente encontra isso, a gente encontra satisfação. Então, gente, recomecem nos seus momentos, recomecem sempre que for oportuno, reavaliem a rota se for preciso, só não se percam de vocês. É isso que eu quero deixar como recado aqui, né? A gente pode se questionar, a gente pode entender que nada pode não estar bem, mas não fiquem amargurando coisas ruins, porque vocês sabem que o corpo sofre. Se a cabeça não está legal, o corpo sofre. Tomem cuidado, cuidem de vocês, cuidem do seu físico, saúde física, mental, espiritual. Tenham sempre um momento da manhã aqui junto, sei lá, não sei, um momento antes do evento. Façam essa egrégora entre vocês aqui, porque tudo tem energia, em tudo que é lugar tem energia. Quando as pessoas entram, quando tem a música, quando cada um deles entregar a sua história aqui, vocês vão entender como isso tem que estar concatenado com o que vocês estão prontos para entregar. Então façam isso, façam esse exercício. Isso é muito bonito, isso fortalece a equipe. E uma equipe que se fortalece, gente, ela explode. Quem somos nós se o nosso negócio, o negócio onde a gente está, o ambiente que a gente está, não estiver bom? Quem somos nós? Nós somos uma resposta disso também. Aqui nada cresce, nada se concretiza se não é a força de cada um. A entrega que cada um faz aqui. Não importa a passagem que a gente tem. Se foi, tem gente aqui que está há 15 anos, desde que abriu, né? Tem gente que está mais jovem. O que o mais velho pode ensinar para o mais novo? Para ele, eu acho que é você, né? Um dos mais antigos, pelo que eu descobri Talvez tu tenha uma caminhada linda ali, mas para ti tudo é batido já. Tá tudo, imagina, como que eu não sei que a cadeira tem que ficar desse jeito? Mas aquele que chegou não sabe. E a gente não pode desprezar a vontade da outra pessoa, querer aprender, se ela tem vontade. Isso tudo vai trazer uma união, né? Vai fortalecer, porque a gente precisa de líderes. Nós precisamos de gente aonde a gente tem que se espelhar. Nem tudo a gente sabe. E que bom que tem pessoas que já passaram o caminho, mas não vêm com prepotência, né? Vem com amor, com entrega. Isso vai transparecer em todos os eventos que vocês fizerem, no sabor da comida, no detalhe do papel higiênico no banheiro, e como a gente vai chamar o amigo. Não, né? Vai devagarinho lá, chama com calma, né? Dá um toquezinho, pisca de olho, cria uns códigos entre vocês, vocês devem ter aqui, né? Quando eu estou virado de um lado ou do outro, estou querendo dizer aquilo. Isso é trabalho de equipe que se fortalece. Gente, o meu recado hoje para vocês era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu bati no mesmo tema ou se eu dei uma pinceladinha ali no meio. Eu quero que vocês tragam a mama de vocês, para que vocês vivam plenos e felizes e transformem a vida das pessoas que chegam aqui da mesma forma. Vocês já pensaram que lindo? Quando vocês se encontrarem por aí, alguém identificar vocês colocaram a comida naquele dia tão esplêndido e tão importante na vida de cada uma das pessoas que passam por aqui. Bom, muito obrigada, gente. Esse era o meu recado. Espero ter atendido a expectativa de vocês. Se quiserem me fazer alguma pergunta, eu estou aqui, gente.
falar da vida real que eu tive aqui há um tempo atrás, e para mim foi um dos maiores encantos dos lugares que eu vim aqui. Caxias do Sul, tá? E foi num momento bem legal mesmo. As comidas que eu comi aqui eu senti o cheiro. Aliás, o figo com a copa com figo, eu acho que eu Foi o que comi. marcou a cabeça dele. Me marcou. Ele lá e comia Lá, eu acho que é lá, né? Então o que eu quero dizer para vocês, assim, vocês têm um lugar lindo, encantador, esplêndido, que deve, todas as pessoas que chegam aqui, só pela chegada elas se encantam. E isso é uma verdade. O interior de Caxias do Sul, ele cada vez fortalece cada vez mais. As pessoas estão procurando mais o interior, procurando esses locais para fazerem suas festas, casamento, formatura, enfim. E aqui vocês já estão tendo, porque já fazem 15 anos que estão aqui, mas vocês têm muito ainda para crescer cada vez mais, se fortalecer cada vez mais, porque o lugar, a comida, o jeito de vocês aqui, ele é muito bacana. Imagine quando chega alguém na Mercopar, que esteve agora há pouco tempo, e vem mais ou menos 35 mil pessoas visitar Caxias do Sul, que é a maior feira que tem da inovação na indústria da América Latina. Né? E eu sempre digo para todo mundo, poxa, ele vai lá, ele compra uma máquina de milhões e depois ele vai tomar um vinho sozinho no hotel, no quarto do hotel. Isso é um pecado, né? Então, a gente tem uma responsabilidade de trazer essas pessoas para esses locais, que é o interior. E vocês com os eventos, cada evento que vocês fazem aqui, vocês, queridos Adelor, vocês mexem com o sentimental, com o querer das pessoas. Então, vocês têm uma responsabilidade extremamente importante enquanto profissionais que estão tendo aqui. Porque existe o empreendedor, que é a Vanessa e o primo dela, e existe o intraempreendedor, que são vocês. O intraempreendedor é aquele que empreende dentro do próprio trabalho, que quer fazer melhor, que quer entregar melhor, que tem um coleguismo, que tem um grupo que trabalha junto. Isso é a responsabilidade de cada um de vocês. Então, se um não vir, sobra mais para o outro. Se 2, 3 não viram, o evento não vai acontecer, né, Vanessa? Então, vocês têm que estar cada vez mais. Eu sei que a equipe de vocês aqui é boa, eu já ouvi os comentários, bastante elogios em relação a vocês. Então, fortaleçam isso. Essa é a responsabilidade que vocês têm enquanto pessoas que estão trabalhando aqui, é fazer o melhor no momento que estão aqui. Por vezes a gente quer fazer igual como a gente faz na minha casa. Na minha casa eu faço assim. Não, na tua casa faz como tu quer. Aqui tem que fazer como a gente tem que ser feito. Este é o intraempreendedor, querer fazer o mais e o melhor no lugar que está. E usar, como é que é o seu nome? Odair. O seu Odair, talvez como exemplo, e replicar todo o conhecimento dele para você se fortalecer enquanto equipe. Então o nosso interior é lindo, é maravilhoso, tem muita gente vindo para cá morar, e quando vai para o nosso interior, eles se encantam, e vocês devem ouvem isso muito, né? Pessoas do mundo que vêm morar para Caxias do Sul, por tudo da nossa indústria que tem, mas quando eles saem daqui, ou quando eles voltam para a cidade deles, eles não contam do trabalho, eles contam do que aconteceu aqui, da experiência que eles tiveram aqui. E a experiência que eles tiveram aqui não é só a comida, em especial é o atendimento de vocês. Acho que isso que é o fundamental. Então, meu recado, meu carinho, meu agradecimento e parabéns por vocês, né, fazerem parte desse empreendimento que fazem 15 anos e o sucesso cada vez mais e que tenha anos e anos. Né? Parabéns!